Tudo bem com você? Antônio Carlos aqui, e nesse canal eu procuro trazer sempre segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos e tenha êxito no estudo e na prática de segurança do trabalho. Perfeito? O vídeo de hoje serão destaques importantes da NR1 na parte de gerenciamento de risco, inventário de risco, matriz de risco, plano de ação. Trarei os destaques importantes deste tema da NR1, como também exemplos práticos. Então, vamos ao vídeo e não perca essas informações. Vamos lá? Iniciando, trarei aqui a norma 1, que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, a versão 12/3/2020, que é a última versão. Vamos lá. O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. O PGR, ele deve o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir o quê? Deve constituir o PGR. Então vai se gerenciar os riscos para se constituir o PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implantado por unidade operacional. Então guarde essa informação. Pode ser implementado por unidade operacional, por setor ou atividade. Então existem essas três alternativas. Você pode implantar o PGR tanto por a unidade como por setor, bem como por atividade. A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Dessa forma, deve ser um objetivo da organização evitar os riscos. B. Identificar os perigos e, além disso, as possíveis lesões ou agravos à saúde. C. Avaliar os riscos ocupacionais, indicando o que? O nível do risco. Além de avaliar, vai ter que indicar o nível do risco. Isso é importante. D. Classificar os riscos ocupacionais para quê? Para determinar a necessidade da adoção de medidas de prevenção. E. Implementar medidas de prevenção de acordo com o quê? De acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridades estabelecidas na linha G. Destaque importante. Vai se adotar medidas de prevenção, mas elas vão ter que se basear em quê? Na classificação do risco e na ordem de prioridade. O que é isso? Um risco de maior intensidade deve ser adotada uma medida preventiva em primeiro lugar, em detrimento de um risco de menor potencialidade. Perfeito? Letra F. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Para cada risco, guarde essa informação, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação de quê? Da severidade, das possíveis lesões ou agravos à saúde, com o quê? Com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. É aqui que entra o quê? Que entra a matriz de risco, que vai ser para cada risco. Então deve ser indicado um nível de acordo com o que? Severidade barra gravidade, depende da legislação, da referência, ou com a probabilidade. Então eu trouxe aqui um exemplo, não é o único. Esse aqui, a fonte é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. É um exemplo de matriz de risco. Nas próprias instruções, através de webinários da Fundacentro, deixou claro que pode ser usado diversas fontes. Então, a matriz de risco, isso aqui seria um exemplo. Então, pode ser usado outros. Então, tá aqui, ó, a gravidade, nesse exemplo aqui. É a título de exemplo, mas pode ser usado outro. Mas esse eu trouxe esse porque eu acho que representa bem. Perceba, se, no exemplo aqui, se a probabilidade 1 com a gravidade 2, então vai cruzar aqui. Aqui será o ponto de cruzamento. Então aqui, ó, será uma situação de
Tá no campo do baixo aqui, ó, de baixo, B. De baixo, a matriz aqui se enquadrou como um risco baixo. Nesse exemplo aqui, ó, probabilidade 3, gravidade 3. Então o cruzamento vai ser aqui, não vai ser alto. Vamos pegar um exemplo aqui. Gravidade 2, então seria aqui. Então esse exemplo aqui seria moderado, perfeito? E probabilidade 4 com a gravidade 4, nesse exemplo aqui, vamos colocar aqui com a gravidade 3. Aí cairia aqui, ó. Perceba, tá vendo? Então seria aqui esse exemplo aqui, ó. Gravidade 3 com probabilidade 3, pegando aqui. Então daria, no caso aqui, daria um risco alto. Então eu fiz 3 exemplos aqui para você ter uma ideia. Quanto mais aumenta a probabilidade e a gravidade, maior o risco. E ao contrário também é válido. Quanto menor o risco. Perfeito? Então, outro detalhe importante. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância de avaliação. Então, deixou a critério da organização selecionar a ferramenta que seja mais adequada. A gradação da severidade / gravidade das lesões ou agravo deve levar em conta a magnitude da consequência e, além disso, o número de trabalhadores possivelmente afetados. Isso é também importante. A magnitude da consequência e o número de trabalhadores. Uma consequência grave para um número grande de trabalhadores, então tem que ter prioridade. Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem, para fim de que? De identificar a necessidade de adoção e de medidas de prevenção e elaboração de quê? Do plano de ação. Importantíssimo. O que vem a ser o plano de ação? A organização deve elaborar um plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção, deve ser definido o quê? Um cronograma, formas de acompanhamento e, além disso, aferição de resultados. Então, tem que ter esse acompanhamento das medidas implementadas no plano de ação. Da documentação, o PGR deve conter no mínimo o quê? Os seguintes documentos. Inventário de risco. Então, o inventário de risco é obrigatório no PGR. Aqui eu trouxe a título de exemplo, baseado aqui no webinar 4 da Fundacentro, e o título do vídeo foi Como Construir um Inventário. Então, na videoaula trouxeram esses tópicos aqui, né, como assim, recomendação de estarem presentes no inventário de risco, e aqui seria a classificação do risco, perfeito? Então perceba aqui, a título de exemplo, perigo, então no caso aqui seria o ruído. Qual a lesão, possível lesão? Perda de auditiva. Causas aqui, então seria aqui a empilhadeira, então no exemplo hipotético, uma empilhadeira que estava emitindo ruído. Controle existente, nesse caso aqui não há. População exposta, no caso aqui o operador da empilhadeira. Foi feita uma avaliação quantitativa e constatado aqui 87 decibéis. Perceba que 87 decibéis para uma jornada de 8 horas. Probabilidade, então foi aqui avaliado como 2, gravidade 3, então risco 6, então foi considerado aqui um risco moderado, perfeito? Então foi classificado aqui como um risco moderado, nesse exemplo aqui hipotético, trouxe aqui a título de exemplo, perfeito? E um exemplo aqui que você, claro, dependendo da sua realidade, pode adaptar a realidade da sua empresa, mas aqui seria assim a título de exemplo. E também deve conter no PGR o plano de ação. Trouxe aqui também
um exemplo aqui hipotético do plano de ação, baseado aqui nesse webinário 5 aqui da Fundacentro, tá aqui o link do vídeo. Então perceba aqui que nesse exemplo aqui, para cada risco deve ter uma medida. Então no risco lá de ruído, então ações, fornecer EPI, objetivo, atender os requisitos do anexo 1 da NR15 e da NHO01. Qual o local? Então aqui foi, esse local é na área de depósito, onde estava aquela empilhadeira. Estratégia, treinar sobre o uso e verificar a atenuação do EPI se ela reduz a um índice aceitável. Aqui é o cronograma, isso aqui é importante, exigido também. Cronograma seria abril de 22 e junho de 22 o término dessa ação. O responsável, que no plano de ação tem que ter o que? O cronograma, um responsável e ações, objetivo. Então isso são requisitos essenciais, como falado nesse vídeo aqui. E a prioridade aqui, então, digamos que existisse aqui um risco mais leve do que esse aqui seria prioridade 2, um risco mais leve, prioridade 3, ou seja, isso seria após, um risco mais grave, então poderia ser prioridade 1, perfeito? Então aqui, porque também a norma menciona essa questão da prioridade, priorizar os riscos, obviamente os mais graves, perfeito? Então aqui foi um exemplo que eu espero que contribua no seu desenvolvimento do estudo, como também implementação do PGR. A intenção foi facilitar o seu estudo, perfeito? Então foram essas as dicas do vídeo, espero ter contribuído aqui e procurei trazer de forma didática, de forma simplificada para facilitar a implementação. Gostou desse vídeo? Dê o joinha. E você quer ter acesso aos principais conteúdos de segurança do trabalho, teoria mais questões comentadas, para um estudo eficiente para provas e concursos, como também um conhecimento para a prática profissional, clique no link abaixo do vídeo e adquira o kit de aprovação de segurança do trabalho. São mais de 150 videoaulas, teoria mais questões comentadas, um conteúdo compilado dos assuntos importantes e relevantes no estudo de segurança do trabalho. Perfeito? Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte!